Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. No vídeo de hoje, nós temos como objeto de estudo o artigo 69 caput da Lei 9.099. Como de praxe, vamos então iniciar a leitura do dispositivo legal. Bom, pessoal, então antes da gente fazer a leitura do dispositivo, eu só queria ressaltar que nós vamos iniciar a partir do vídeo de hoje aquilo que o legislador chamou de fase preliminar do juizado especial criminal, tá certo? Por que ela é preliminar? Porque ela é anterior à instauração do processo. Ainda não instaurou o processo. Nós vamos ver aqui o que acontece antes do processo penal ser instaurado, tá bom? Então, ok, essa aqui é a fase preliminar. Vamos fazer aqui a leitura do dispositivo legal para nós compreendermos o que vai ser estudado aqui. Consta o seguinte: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Ok? Então, perfeito. Nós já fizemos aqui a análise do dispositivo, já identificamos os termos que vamos estudar a partir de agora. E eu queria frisar para vocês o seguinte: no vídeo de hoje, até para não ficar muito longo, eu vou explicar para vocês essa expressão aqui, olha. A autoridade policial. Um vídeo só para explicar isso, tá bom? Porque surgem, a partir dessa afirmação aqui, algumas questões que nós precisamos levantar e precisamos indagar. Não é algo tão simples quanto parece, tá bom? Vamos ver um pouquinho de jurisprudência, vamos ver questões bastante interessantes aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que essa expressão autoridade policial, ela geralmente se refere ao delegado de polícia, tá? É isso que a gente vê normalmente. Delegado de polícia é essa autoridade na prática, no dia a dia. Então, nós vemos que, via de regra, isso aqui fica sobre a responsabilidade da polícia judiciária. Ótimo, legal. A questão só é a seguinte. Eu vou fazer uma pergunta aqui. A polícia judiciária, ela é a única que tem essa atribuição? Ou será que outras autoridades podem também lavrar o termo circunstanciado? Nós vimos aqui, olha, via de regra, na prática, no dia a dia, quem lavra esse termo circunstanciado é o delegado de polícia. O delegado de polícia é da polícia judiciária. Mas será que existem outras autoridades? Será que isso aqui é uma atribuição exclusiva do delegado ou não? Já te adianto que não é uma atribuição exclusiva do delegado, conforme nós vamos ver aqui nos próximos slides, tá? Então, vamos lá para o primeiro. Primeira questão aqui que eu trouxe para nós estudarmos é que será que outros órgãos de segurança pública podem também lavrar esse termo circunstanciado? Olha, já vimos aqui, né, que a Polícia Civil, através lá do delegado de polícia, ela pode. E será que outros órgãos de segurança pública podem também fazê-lo? A resposta é positiva, olha. O Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento aqui, reconheceu a possibilidade de, olha aqui no item 3, a Polícia Militar lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. Então, nós já tínhamos visto no slide anterior que o delegado de polícia, através da Polícia Civil, é uma dessas autoridades policiais aqui que pode lavrar o termo circunstanciado. Nesse slide aqui, através desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós estamos verificando que a Polícia Militar também pode lavrar o termo circunstanciado. Para isso, eu queria primeiro ler com vocês esse item 1 aqui, olha, porque ele é de extrema importância, tá? Inclusive, quando nós formos estudar
a segunda expressão aqui do artigo 69, que vai ser no próximo vídeo, no vídeo de hoje a gente só vai falar dessa autoridade policial. Quando nós formos estudar essa segunda expressão, eu preciso que vocês tenham já o conhecimento que vem aqui desse item 1, ok? O que é dito aqui? Olha, é dito que a lavratura de termo circunstanciado não configura atividade investigativa, nem em atividade privativa da polícia judiciária. Eu quero que vocês frisem isso aqui. Que a lavratura do termo circunstanciado não é uma atividade investigativa. Isso é essencial. Por quê? Porque se fosse investigativo, obrigatoriamente ia acabar ficando na mão da polícia judiciária através do delegado de polícia sempre, sem a possibilidade de que outras autoridades também lavrassem o termo circunstanciado. Acontece que, como não é uma atividade investigativa fazer esse termo circunstanciado aqui, olha, não é uma atividade investigativa, portanto, outras autoridades também podem fazê-lo. Não é, portanto, uma atividade privativa do delegado de polícia. Então, conforme nós vemos aqui nessa jurisprudência, a polícia militar também pode lavrar o termo circunstanciado. No slide seguinte, eu trouxe outra hipótese para vocês, que é o seguinte: será que a Polícia Rodoviária Federal pode lavrar também o termo circunstanciado de ocorrência? Olha, nós já vimos aqui, né? A resposta é sim, possibilidade. O Supremo Tribunal Federal também aceita que a Polícia Rodoviária Federal lavre esse termo circunstanciado. Mas agora eu vou perguntar para você, por que é assim? Por que a Polícia Rodoviária Federal pode lavrar também o termo circunstanciado? A resposta é o que a gente viu no slide anterior. Aquele trecho que eu pedi para vocês frisarem de que o termo circunstanciado, ele não é um procedimento de natureza investigativa. E como ele não é de natureza investigativa, não é uma atribuição privativa da Polícia Judiciária, não é atribuição privativa do delegado de polícia. Para nós frisarmos isso, nós vamos fazer a leitura agora, olha, desse item 3 aqui, tá bom? Vamos fazer a leitura juntos. O TCO é termo circunstanciado de ocorrência. Não é ato de natureza investigativa, uma vez que visa apenas a registrar em detalhes os fatos ocorridos. Então, notem que diz aqui, olha, que não é um ato de natureza investigativa. O que é feito no termo circunstanciado? É feito o registro, o detalhamento dos fatos ocorridos. Continua aqui o Supremo Tribunal Federal dizendo que é incabível, portanto, a sua comparação com o inquérito policial, que, dada a natureza investigativa, é essencialmente presidido por delegado de polícia, polícia judiciária. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, o inquérito, ele tem natureza investigativa. E por ter natureza investigativa, o inquérito policial, ele é necessariamente presidido pelo delegado de polícia, polícia judiciária. Já o termo circunstanciado de ocorrência é diferente, ele não tem natureza investigativa, portanto, ele não é atribuição exclusiva da polícia judiciária. Segue-se assim que outras autoridades, como a Polícia Rodoviária Federal, podem deter a atribuição de lavrar esse termo circunstanciado de ocorrência. E o legal desse acórdão aqui é que, olha aqui no finzinho, olha, foi fixada uma tese de julgamento, que é a seguinte: o termo circunstanciado de ocorrência, TCO, não possui natureza investigativa, podendo ser lavrado por integrantes da Polícia Judiciária ou da Polícia Administrativa. Olha que interessante. Então, nós verificamos aqui que ele não tem natureza investigativa, portanto, tanto a Polícia Judiciária quanto a Polícia Administrativa podem lavrar ele. Então aqui nós vamos pegar a Polícia Civil, nós vamos pegar a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Nós vemos aqui
autoridades, né, diversos órgãos de segurança pública que podem atuar lavrando o termo circunstanciado de ocorrência. Isso, inclusive, pessoal, está no enunciado do FONAGE, olha que interessante. Aqui, enunciado 34 do FONAGE diz o seguinte: atendidas as peculiaridades locais, o termo circunstanciado poderá ser lavrado pela Polícia Civil ou Polícia Militar. Polícia Militar seria a Polícia Administrativa, que nós vimos no slide anterior. Assim como também a Polícia Administrativa, a Polícia Rodoviária Federal. Então, nós já identificamos aqui que também tem enunciado do FONAGE, autorizando aqui a possibilidade, conforme as peculiaridades locais, de esse termo circunstanciado ser feito pela Polícia Militar. Na prática, como eu já ressaltei para vocês, no dia a dia é comum a gente ver que a Polícia Civil foi quem lavrou, tá certo? Então, geralmente é o delegado de polícia que atuou nesse caso. Mas nós sabemos, se cair na sua prova, você não vai ficar de mãos abanando, você já sabe que a Polícia Administrativa também pode lavrar aqui o termo circunstanciado. Agora nesse slide aqui eu estou trazendo uma questão mais aprofundada, né, mais interessante aqui para vocês, que é o seguinte: olha só, está sendo dito no dispositivo legal uma expressão muito clara, olha, autoridade o que? Policial, tá certo? É claro, é evidente, está escrito policial. Então, quando eu penso, olha, será que a Polícia Militar pode? Será que a Polícia Rodoviária pode? Acaba sendo mais fácil compreender, né? Porque aqui está policial. Então, beleza, não tem problema, a Polícia Civil, ok, mas esses outros órgãos citados também são órgãos policiais, são órgãos da Polícia Administrativa, mas também são órgãos policiais. Ok, mas olha que interessante, existe um dispositivo previsto na Lei 11.343 de 2006 que confere a atribuição da lavratura do termo circunstanciado à autoridade judicial. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Aí você vê que fugiu. Não é mais policial. Não é mais policial. Agora atribuiu para a autoridade judicial. Ok? E o Supremo Tribunal Federal, ele foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade desse dispositivo. E ele entendeu o seguinte, olha, é plenamente constitucional, a ação ela foi julgada improcedente. Vamos ver o que o Supremo decidiu aqui? Ele decidiu o seguinte, olha, atribuição à autoridade judicial de lavratura de termo circunstanciado e requisição dos exames e perícias necessários. Olha aqui que interessante, tá? Só para puxar uma flechinha, olha essa parte final aqui que está em laranja. Você vê que está dizendo exatamente isso, requisição dos exames e perícias necessários. E no julgamento aqui do Supremo, olha, está falando atribuição à autoridade judicial de lavratura de termo circunstanciado e requisição dos exames e perícias necessários. E conclui-se aqui pela constitucionalidade. Porque, mais uma vez, o fundamento é o mesmo. Por isso que eu falo para vocês sempre, se perguntem o porquê das coisas. Tentem compreender a razão de ser de um jeito ou de outro. Vai ser muito mais fácil vocês chegarem aos resultados, às conclusões. Inclusive, muitas vezes vocês não vão saber na sua prova qual é a resposta correta. Talvez vocês não lembrem, mas se vocês sabem raciocinar, vocês vão conseguir chegar ao resultado e dar para o examinador a resposta correta. Então, olha aqui, constitucionalidade. Por quê? Porque não existe inexistência de ato de investigação. E como não existe ato de investigação propriamente dito, o termo circunstanciado não é um procedimento investigatório, automaticamente não há a obrigação da polícia judiciária, através do delegado de polícia, conduzir esse termo circunstanciado. Outras autoridades podem conduzir esse termo circunstanciado. Inocorrência de atribuição de função de polícia judiciária ao Poder Judiciário. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, quando esse dispositivo aqui, que está sendo julgado nessa ação direta de inconstitucionalidade, ele previu que a autoridade judicial faria a lavratura do termo circunstanciado e a requisição dos exames e perícias necessários, isso não está conferindo função de polícia judiciária ao Poder Judiciário. Por quê? Porque o termo circunstanciado
não tem inexistência, não tem natureza investigativa. Perfeito? Então, olha que interessante. Até mesmo a autoridade judicial pode receber essa atribuição. E para complementar aqui, um enunciado aqui, uma conclusão da Comissão da Escola Nacional de Magistratura, também nesse mesmo sentido, nessa mesma linha no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Diz aqui o seguinte, olha, a expressão autoridade policial referida no artigo 69 compreende todas as autoridades reconhecidas por lei, podendo a Secretaria do Juizado proceder à lavratura do termo de ocorrência e tomar as providências previstas no referido artigo. Então, olha que legal, hein? Olha que legal isso aqui. Está dizendo aqui que essa expressão autoridade policial, ela não deve ser interpretada à risca, de forma restritiva, mas compreende aqui outras autoridades reconhecidas por lei. Podendo aqui, olha, a Secretaria do Juizado proceder a essa lavratura do termo de ocorrência e tomar as providências previstas aqui no artigo 69. Então, acredito que foi uma aula bem completa, né? A gente pegou muita informação aqui. Uma breve recapitulação para vocês. Revisar é essencial para que você passe, para que você seja aprovado no seu concurso, na sua prova da OAB e para que você atinja os seus objetivos, tá certo? Então aqui, olha, recapitulando, a autoridade policial é uma expressão aqui bastante ampla, que abrange sim a polícia judiciária, através aqui da Polícia Civil, delegado de polícia. Acontece que o termo circunstanciado, ele não tem natureza investigativa, portanto, ele pode ser atribuído a outras autoridades, como, por exemplo, a polícia administrativa, através aqui da polícia militar, através da polícia rodoviária. Inclusive, essa expressão autoridade policial, ela não deve ser interpretada de forma tão restrita. Nós devemos fazer uma interpretação mais extensiva desse termo. Por quê? Porque nós, por exemplo, na Lei 11.343 é mencionada a possibilidade da autoridade judicial lavrar esse termo circunstanciado de ocorrência. Aqui, nesse enunciado que eu trouxe para vocês, nessa conclusão, melhor dizendo, né, que eu trouxe para vocês, também há a menção que a própria Secretaria do Juizado proceder às atividades que estão aqui descritas no artigo 69. Perfeito? Acredito que deu para compreender, né? Espero que tenham aprendido informações novas e até o próximo vídeo.